Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. O tema desta videoaula, volume e ângulos da pirâmide, e segundo a matriz de referência do Enem, Matemática e suas tecnologias, é competência de área 2, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E veja quais são as habilidades necessárias para a resolução desse problema. Habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. E habilidade 8, resolver situação-problema que envolva conhecimento geométrico de espaço e forma. E veja que interessante esse problema que eu trouxe para a gente abordar as habilidades mencionadas. Esse problema caiu na Unifor, Ceará, e diz o seguinte: uma pirâmide regular tem 6 raízes de 3 centímetros de altura e a aresta da base mede 8 centímetros. Se os ângulos internos da base e de todas as faces laterais dessa pirâmide somam 1.800 graus, o seu volume em centímetros cúbicos é quanto? Seria muito interessante que você desse uma pausa aí na videoaula e tentasse resolver o problema. Resolvendo, ótimo. Não resolvendo, solta a videoaula e acompanha a resolução, ok? Então esse problema tem duas ideias centrais. E as duas ideias eu vou fazer para você aqui a demonstração na prática de como utilizá-las, ok? Primeiro, o problema diz que é uma pirâmide regular. O que é uma pirâmide regular? As características de uma pirâmide regular são as seguintes: possui as arestas laterais iguais e, consequentemente, as faces laterais são triângulos isósceles e iguais. Uma pirâmide composta de faces laterais com triângulos isósceles, todos eles congruentes entre si, quer dizer, com as mesmas medidas, e as arestas da base também são todas congruentes, todas têm a mesma medida. E o problema diz que a soma dos ângulos dos triângulos das laterais mais a soma dos ângulos internos da base dá 1.800 graus. E aqui envolve a interpretação, porque de cara assim a gente não sabe se é uma pirâmide de base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal. Então, antes da gente fazer essa constatação, eu vou demonstrar para você aqui quanto que dá a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Veja, vou colorir aqui cada um dos ângulos do triângulo. Olha, recortar esses ângulos e juntá-los novamente. Veja que formou um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. O círculo completo é 360 graus, a metade é 180. Então aqui eu provo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. E com essa informação, a gente já resolve uma parte boa desse problema. Vamos supor que essa pirâmide seja uma pirâmide de base triangular. Uma pirâmide regular triangular. Olha aqui a pirâmide, a base é um triângulo, por isso pirâmide regular, triangular, regular, porque as faces laterais são todas congruentes, têm a mesma medida, são de medidas iguais. E quanto que é a soma das faces laterais? Veja, tem aqui um triângulo lá atrás, tem aqui outro triângulo na esquerda, em amarelo mais claro aí, né? Tem outro triângulo na direita, então ao todo são 3 triângulos. Olha, o do fundo, 2, 3. Então, como a gente já viu a demonstração de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, 180 vezes 3, 3 vezes 100, 300, 3 vezes 80, 240, 300 com 240, 540 graus a soma dos ângulos dos triângulos que são faces laterais dessa pirâmide. E quanto que dá a soma dos ângulos da base dessa pirâmide? A base dela é um triângulo. Como o triângulo tem 180 graus, 180 vezes 1, 180. Juntando 540 com 180, 500 com 100, 640 com 80, 120, 720. Mas aqui a soma tem que dar 1.800, então está fora essa possibilidade. Vamos agora verificar a pirâmide regular quadrangular, ou seja, que a base é um quadrilátero.
Nesse caso aqui, é até um quadrado, porque é uma pirâmide regular, então essa aresta é igual a essa, igual a essa, igual a essa. Aqui, pelo campo de visão, está dando a impressão que essa é menor, mas é porque a gente está vendo aqui em um campo que a perspectiva faz com que essa aresta pareça menor. E quanto que é a soma dos ângulos das faces laterais dessa pirâmide? Olha, tem um triângulo lá no fundo, tem outro aqui na esquerda, tem outro aqui na direita e tem outro na frente. São quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Então, basta fazer 180 vezes 4. 180 vezes 4, 4 vezes 100, 400, 4 vezes 80, 320. 400 com 320, 720. Agora, quanto que é a soma dos ângulos da base dessa pirâmide? A base é um quadrilátero. Para você saber quanto que é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, basta você dividi-lo em triângulos. Então, dividindo aqui, vai dar exatamente 2 triângulos, sendo que um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus, 180 aqui mais 180 aqui, vai dar 180 vezes 2, 360. Somando 720 com 360, 700 com 300, 1000, 20 com 60. 80, 1080, mas tem que dar 1800, então não é a pirâmide quadrangular, está fora essa possibilidade. Vamos fazer o teste com uma pirâmide regular pentagonal, cuja base é um pentágono, tem 5 arestas, 1, 2, 3, 4, 5. E quanto que é a soma dos ângulos das faces laterais? Olha, tem uma face lá atrás, uma aqui na direita, outra na esquerda, uma na frente esquerda, outra na frente direita. Ao todo são 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Como a gente viu lá na prática, cada triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180. Então, 180 vezes 5, 5 vezes 100, 500. 500 com 400, 900. E a base? Quanto é a soma dos ângulos da base da pirâmide? Olha, como eu disse, qualquer polígono você encontra a soma dos ângulos internos dividindo em triângulos. Vou traçar uma linha aqui, 180, vou traçar uma linha aqui, 180, mais 180 daqui, ou seja, 180 vezes 3, 1, 2, 3. 3 vezes 100, 300, 3 vezes 80, 240. Então, somando dá 540. Com 900, a soma total vai dar 1440. Mas tem que dar 1800. Então, também não é a pirâmide pentagonal. Vamos agora à pirâmide regular hexagonal, ou seja, que a base é um hexágono. 6 faces, 6 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quanto é a soma dos ângulos das faces laterais? Nós temos um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos aqui, esse da esquerda, 6 triângulos, esse da frente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. Como a gente viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180 vezes 6, 6 vezes 100, 600, 6 vezes 8, 48, 480. 600 com 480, 1080. E qual é a soma dos ângulos da base dessa pirâmide? Olha, como eu disse e volto a insistir, para se encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, basta dividi-lo em triângulos. Aqui, se eu dividir aqui, 180, passo outra divisória aqui, 180, mais 180, mais 180, ou seja, 180 vezes 4, que é 720. 4 vezes 100, 400, 4 vezes 80, 320. 400 com 320, 720. E quanto que é a soma total dos ângulos aqui dessa pirâmide hexagonal? Nós temos 1080 com 720, 1000 com 700, 1700, 80 com 20, 100. Então dá 1800. Então fechou. Essa é a nossa pirâmide. Mas até aqui, tudo que foi feito somente para constatar de qual pirâmide o problema trata. Trata da pirâmide regular hexagonal. Provamos que dá 1800 graus a soma dos ângulos. Agora, como que se calcula o volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide você calcula da seguinte forma. Área da base vezes altura sobre 3.
Para facilitar a compreensão, vou até ampliar a base aqui da pirâmide, porque nesse sentido aqui, devido ao ângulo que a gente está olhando, dá a impressão que as arestas não são congruentes, dá a impressão que os ângulos não são congruentes. Então, uma visão aqui frontal nos permite perceber o seguinte: eu posso dividir o hexágono aqui, posso dividi-lo aqui também e posso dividi-lo nesse sentido. Com isso, eu consigo formar 6 triângulos e vejo o seguinte: um círculo completo é 360 graus. Por que isso? Os matemáticos, vendo que a Terra dava 365 voltas em torno do seu próprio eixo em um ano, eles convencionaram que um círculo completo também seria 360 graus. Aproximaram para 360 para facilitar aqui os cálculos. Então, esse círculo aqui é 360. Se eu dividir ele em 6 partes iguais, uma vez que as arestas laterais são regulares, são congruentes, têm a mesma medida, também esses ângulos vão ter a mesma medida. Então, eu tenho 6 ângulos. Se eu divido 360 por 6, cada ângulo vai medir exatamente 60 graus. Como se trata de um triângulo equilátero, porque se eu jogo aqui 360 graus dividido por 6 dá 60. 3 de 60, 180. Então, esse triângulo é equilátero. Todos os triângulos aqui são equiláteros. E diz que a aresta da base mede 8 centímetros. Então, eu posso aqui traçar um triângulo retângulo e dizer que a base dele mede 4. Aqui em amarelo, um triângulo retângulo. Traçando um segmento de reta ortogonal, ele forma a altura desse triângulo e a base dele é 4. Por quê? Porque a aresta da base da pirâmide é 8, então partiu no meio, 4. Esse segmento de reta, consequentemente, é 8 também. Por quê? Porque o triângulo é equilátero. Equiângulo tem ângulos congruentes e equilátero, lados também congruentes, com a mesma medida. Então, 8 aqui. Essa altura eu posso encontrá-la usando uma das ferramentas mais poderosas da matemática, que se chama Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, mas fica um pouco confuso assim, só na fala. Vamos à prática. Veja que na prática, com um outro triângulo, com outras medidas, esse triângulo aqui tem medida da hipotenusa igual a 5 medidas dos catetos, 3 e 4. Veja que o quadrado formado em cima dessa hipotenusa, que é 5, dá 25 quadradinhos. Esses 25 quadradinhos distribuídos aí nos quadrados formados pelos catetos, 3 e 4, que 3 ao quadrado dá 9, 9 quadradinhos, 4 ao quadrado dá 16, 16 quadradinhos, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, 16 mais 9, exatamente os mesmos 25 que estavam no quadrado da hipotenusa. Então, posso aplicar isso aqui no meu triângulo. Veja. O lado maior ao quadrado, 8 ao quadrado, igual 4 ao quadrado, mais h ao quadrado. 64 igual 16 mais h ao quadrado. Passando 16 para o primeiro membro, 64 menos 16 igual h ao quadrado. 48 igual h ao quadrado. Trocando de lugar e aplicando a radiciação, porque radiciação anula potenciação. Esse anula esse, um é o oposto do outro. Altura igual raiz de 48. Agora eu posso pegar aqui e calcular a área desse triângulo equilátero em amarelo. Eu tenho a base dele, que é 8, e tem a altura dele, que é raiz de 48. Então, a gente calcula a área do triângulo fazendo base vezes a altura sobre 2, onde a base é 8, a altura é raiz de 48 sobre 2. 8 sobre 2, 4. Então, a área de um triângulo aí dá 4 raiz de 48. Como o hexágono tem 6 triângulos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área da base, a área do hexágono, que é a base da pirâmide, vai ser 6 vezes 4 raiz de 48, 24 raiz de 48. Existe uma fórmula e muitos alunos trabalham na fórmula. Eu não gosto muito de fórmula, porque fórmula a gente esquece na hora da prova. E aqui com duas ferramentas simples, que é Teorema de Pitágoras e soma dos ângulos internos de um triângulo, eu resolvo esse problema inteiro. Mas se você quiser usar a fórmula de área do hexágono é 3 arestas ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, a área do hexágono é igual a 3 vezes a aresta, que mede 8 ao quadrado, dá 64,
sobre 2, onde 64 dividido por 2 dá 32, vezes 3 dá 96, 96 raiz de 3. Ah, mas aqui é 24 raiz de 48, aqui é 96 raiz de 3. Mas verifique que é exatamente a mesma coisa. Se você trouxer isso aqui, olha, 48 é o mesmo que 16 vezes 3. E a raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Então, 24 vezes 4 é quanto? 96 raiz de 3. Então, 24 raiz de 48 ou 96 raiz de 3 é exatamente a mesma coisa. Eu coloquei dessa maneira só para facilitar. Quando a gente não usa essa fórmula, você chega aqui e é possível chegar no resultado sem passar por aqui. E veja que bacana a demonstração do volume da pirâmide. Eu vou fazer com uma outra pirâmide que tem uma base quadrangular e um cubo. Olha, pegando aqui o volume da pirâmide que tem a base exatamente do mesmo tamanho da base do cubo, dá para a gente colocar nesse cubo 3 vezes o volume da pirâmide. Olha, eu enchi aqui a pirâmide de arroz e despejei 3 vezes para que enchesse completamente o cubo. Então, o prisma aí, que é o cubo, ele equivale a 3 vezes o volume da pirâmide. Sendo assim, para se calcular o volume da pirâmide, nós temos que pegar a área da base vezes a altura dividido por 3. Agora, quanto que é a área da base? Está aqui. Agora, disse assim que a altura dessa pirâmide, tá aqui em vermelho, é 6 raiz de 3. Então, agora eu já tenho todos os elementos que eu preciso para calcular o seu volume. A área da base, que é 24 raiz de 48, vezes a altura, que é 6 raiz de 3, conforme o enunciado do problema, sobre 3. Pegando aqui o volume da pirâmide, 24 dividido por 3, para simplificar, 8 vezes 6, 48. 48 dentro da raiz vezes 3 dentro da raiz, 144. E a raiz de 144 é 12. E quanto que é 48 vezes 12? 2 vezes 8, 16. Elevou 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 4 é 4. Então, deu 9, 8, 17. Elevamos 1 com 4, 5. 576. Alternativa correta, letra A, de até a próxima videoaula. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Curte o canal do Vovô e